Olá pessoal, Denis Shima aqui, sejam bem-vindos a mais um conteúdo e hoje diretamente aqui do meu apartamento, né? Então, para mudar um pouquinho a cenografia, né? E para hoje mostrar uma indicação de um livro muito bacana, que é um chorinho, né? Um livro de choro. Então, olha só, são vários livros, né? Dessa editora, chama Choro Music, né? Choro Music. E são clássicos do choro brasileiro, né? Hoje eu vou pegar aqui um teminha do Severino Araújo e é muito bacana, né, para estudar os ritmos brasileiros, porque o chorinho é sensacional, né? A gente consegue praticar bastante essa leitura rítmica, né? Então pegar essa linguagem da música brasileira e especificamente do choro, né? Então é muito bacana porque acompanha também um CD, né? Aqui, ó. Vem um CD e tem sempre, cada faixa, cada música vem com uma demonstração, né, da melodia e depois tem uma versão sem a melodia para você praticar, então vale muito a pena, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, de uma música, só para vocês terem uma ideia, né? Chama Pensando em Você, ó. Vamos lá. Então, já eu vou tocar uma vez o tema só para vocês entenderem a música, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre questão de embocadura, né? Eu vou aproveitar esse tema de hoje para levantar algumas questões aí que os inscritos têm me perguntado. Então, desde embocadura, a questão de ritmo, os acordes também, então vai ser meio variado, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Legal. Deixa eu dar um play. Ótimo.
E é um chorinho bacana esse, pensando em você, do Severino Araújo, né? Então, olha só, para a gente continuar, né, dando algumas dicas, então eu separei algumas perguntas, né? Então são mais ou menos 6 perguntinhas que a gente vai falar hoje, né? Então a gente vai ver cada pergunta e trabalhar cada etapa aí dessas perguntas no choro, né? Então agora eu vou fazer agora uma observação, porque alguns inscritos têm me perguntado sempre sobre a questão da embocadura, né, nos graves. Então essa semana eu falei sobre embocadura no sax alto, no sax tenor e da mesma maneira acontece também no sax soprano, né? Então a gente quando toca as notas no grave, a gente tem que pensar como se fosse a câmara interna no O, né? O. Bastante apoio do diafragma, mas a gente tem que mudar a câmara interna. Imagina que nas notas médias do sax a gente faz a posição neutra, né, que eu chamo de câmara interna vogal E, os agudos vogal I e nos graves vogal O. Justamente quando a gente pensa no O, naturalmente a gente vai dar uma leve relaxada aqui, né, na mandíbula, a parte da embocadura. Isso ajuda bastante a emitir um som aveludado, né? Então, pegando esse choro, pensando em você, do Severino Araújo, maravilhoso, vou pegar aqui um trechinho para mostrar exatamente para vocês como funciona, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou até escrever aqui, deixa eu compartilhar a tela. Vamos ver aqui. Compartilhar a tela só para vocês entenderem como funciona, né? Então vamos lá, ó. Vai ter uma frase que é isso, quer ver? Ó, vou escrever aqui para vocês verem. Então começa com mi, sol, si, ré. Mi, sol, si, ré. Depois dó, coxinha pontuada. E depois um si. Vem um si. E agora semicolcheia no grave, ó. Dó, esse aqui uma oitava. Si, si, si. Sol, sol e o mi. É isso, então é exatamente isso. A gente vai ter essa frase aqui, ó. Deixa eu até apagar aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Opa. Maravilha. Olha só, então o que a gente vai ter, ó? Mi, sol, si, ré, que é uma região aqui. O mi já seria uma região médio grave, né? Então o embocador já tá no O, né? Aqui, ó, o si e o ré já eu diria que é uma embocadura neutra, né? Posição neutra. E o dó também neutra, o si também neutro. E aqui a gente vai ter um salto, olha só, da região neutra, o E para o O. Então, dó, si, si, si. Então, essas 4 notas aqui, a gente vai ter que pensar, né, na câmara interna no O, tá certo? E depois volta aqui para o E. Olha só, eu vou tocar para vocês observarem aqui, tá? Vamos lá. Eu vou até tocar aqui de lado, justamente para vocês separarem. É bem sutil, né? Ó. Então, se eu pegar essas 4 notas aqui, né, ó, do, si, 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 mas pensando com a embocadura do E, o som vai ficar mais duro, né? Então, olha só, agora eu vou tocar essas notas graves com a câmara interna no E, ou seja, o som vai ficar mais duro, olha só. Repararam como fica duro, né, essas notas mais graves? Porque justamente a minha embocadura tá para a região média do sax, né, onde a câmara interna está no E. Mas aqui, especialmente essas 4 notas, a gente tem que mudar a posição, né, para a câmara interna no O, vogal O. Com isso a gente relaxa um pouquinho mais
a embocadura e consegue fazer um som aveludado, né? Isso é muito importante, né? Então olha só, vou tocar agora essa parte aqui na embocadura com a câmara interna no O, tá? Vamos lá de novo. Legal, né, pessoal? Então olha só, eu vou colocar de novo só essa parte do choro, a parte A, onde tem essas notinhas aqui no grave, tá? Então vou tocar para vocês verem. Quando chegar nessa parte da música, eu vou dar uma balançada aqui para vocês, tá? Eu vou meio que mostrar, só para vocês separarem, tá? Então vamos lá. Eu vou dar um play aqui no playback de novo, só para a gente reparar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, nessa parte aqui, vocês puderam perceber, né, nesse do si, si, então a câmara interna tem que estar bem relaxada, né? Quando eu falo relaxada, não é para soltar a embocadura, né? A gente tem que pensar na câmara interna do O, mantendo o fluxo de ar constante com o apoio do diafragma, justamente para sustentar essas notas, né? E com isso a gente consegue fazer um som mais aveludado. Então vocês conseguem perceber que essa técnica, né, da câmara interna, o E e o I, I e O, vocês podem utilizar para todos os sax, né? Então a gente vai ter o sax soprano, que a gente utiliza essa câmara interna, a gente vai ter também para o sax alto e para o sax tenor, né? Obviamente, conforme o instrumento vai ficando mais agudo, e vocês podem reparar que o corpo do sax também é mais fininho, então a variação, qualquer variaçãozinha já aparece, né? Porque o corpo é mais fino, então você precisa ter mais controle, né? Por isso que geralmente a gente recomenda, né, as pessoas iniciarem com o sax alto, né, que seria um sax intermediário, né? Depois geralmente as pessoas acabam migrando ou para o sax tenor ou para o soprano, né? Mas o ideal é, se você puder, né, iniciar com o sax alto e depois você pode migrar ou para o tenor ou para o soprano, né? Porque o soprano ele é mais exige mais controle, né? Então qualquer variaçãozinha o som já desafina, né? Então precisa ter maior controle. Com isso o sax alto te prepara para manter essa embocadura, tá certo, pessoal? Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma dúvida de um inscrito falando a respeito que ele não consegue se achar no meio da música, né? Pode ser quando seja com playback ou tocando, né? Ele tá tocando, ele se perde, né? Então vou mostrar agora um exercício que você pode fazer sem o instrumento, só com playback ou escutando uma música, para você fazer um estudo prático, né? E contando os pulsos, né? E obviamente também identificando em que compasso que tá, né? Então isso é muito importante para trabalhar essa parte de percepção, né? Então com isso você consegue aos poucos interiorizar o pulso, né, da música e o mais importante, saber em que compasso que está, né? Então eu vou utilizar novamente esse chorinho, né, pensando em você e justamente para a gente fazer um exercício juntos, né? Eu vou colocar e vou parar, né, aqui o chorinho e vocês vão ter que me falar em que compasso que eu parei a música, né? Então a gente vai fazer esse exercício, mas antes eu vou mostrar como que a gente estuda, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui a música. Então vai ter uma contagem, né? Vai ter tipo uma introdução, um clique e daí entra o choro.
né? Nessa primeira vez eu vou contar em voz alta os tempos, né? Para a gente não se perder, tá? Então vamos lá. Dois, compasso. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voltou. Dois, compasso. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai para a parte B da música. Legal, até aqui, né, pessoal? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que interiorizar, né, é o pulso. Então, a música está em 2/4, então a gente vai ter 2 pulsos em cada compasso, né? Então, com isso, a gente tem que identificar o pulso, né? O 1, 2, tique, 1, tique, 2, tique, 1, tique, 2. E fora o pulso, a gente tem que identificar em que compasso que está, né? Então, olha só, eu vou colocar agora de novo a música e eu vou parar o playback em determinado compasso. E daí vocês têm que adivinhar, tá bom? Vamos lá, ó, vou voltar aqui, ó. Preparados? Entrou. Aê. Então, olha só. Eu parei, né? Em qual compasso? Ó, mais uma chance, hein? Eu vou repetir o playback, né? E vocês têm que adivinhar em qual compasso que eu parei. Eu parei dentro do compasso, né? Então vamos de novo. Vamos lá. Compasso 1. Aê! Descobriram? Então, o que a gente fez? Eu dei o primeiro compasso e parei em determinado compasso. Então, isso que a gente tem que trabalhar, né? Então, o melhor estudo é colocar o playback, colocar a música, colocar uma versão que vocês gostem, né? E tentar fazer essa contagem, né? Interiorizar a pulsação com números de compasso, né? Então, a resposta aqui, eu parei no compasso número 12, né? Compasso 12. Tá bom, pessoal? Então, essa é a dica rapidinha aí para vocês, para não se perder. Não tem jeito, a gente tem que praticar, né? Escutando para criar essa percepção. Um inscrito me perguntou sobre improvisação, né? Obviamente que é um conteúdo mais complexo, mas eu só vou mostrar aqui um detalhe, né, de como que a gente deve trabalhar, né? Para quem já sabe escalas, né? E já tem alguma noção de acordes. Porque assim, tudo vai ligar uma coisa a outra, né? Então, se você quer improvisar, a primeira coisa tem que saber as escalas maiores, né? Menores. Então, você tem que saber todas as escalas maiores por sustenido,
todas as escalas maiores por bemol, né? Então isso vai ter o ciclo das quintas para achar as escalas, né, por sustenido, e o ciclo das quartas, né, para a gente achar os acidentes em bemol, né, as escalas maiores por bemol. Daí fora isso também a gente começa a entrar no assunto de campo harmônico, né? Cada nota da escala, né, cada notinha da escala vai gerar, né, acordes, né? Então, esses acordes que depois eles vão ter um encadeamento, né, harmônico e que estão presentes nas músicas, né? Então, esses acordes, sucessão de acordes que vão dar toda essa parte harmônica para a música, né? Então, obviamente que é um assunto bem complexo, mas primeiramente, quais são as ferramentas que vocês precisam dominar para entrar nesse mundo do improviso? Primeiro são os acordes, né? E para você saber os acordes, o que vai depender? Vocês vão ter que saber também as escalas, porque os acordes, né, são montados a partir das escalas, né? Então você tem que dominar bastante as escalas maiores, né, menores, e para começar esse universo de campo harmônico, né? E com isso vocês vão identificando os acordes, vão saber também os intervalos, né? Então, só para vocês terem só uma ideia de como funciona, eu vou pegar aqui um trechinho do Chorinho, Pensando em Você, justamente para mostrar que a base ideal para quem já tem noção de escalas e acordes para improvisar, primeira coisa é improvisar em cima dos chord tones, que eles chamam, né? Chord tones, o que são? Notas do acorde, né? Então eu vou tocar aqui um trechinho e vou improvisar só com as notas do acorde. Olha só, e depois eu compartilho a tela só para vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá. Eu vou improvisar só com as notas do acorde. Vamos lá, vou colocar aqui de novo. Vamos pegar aqui. Onde é que está? Vou pegar de novo o chorinho. Maravilha. Então eu já vou sair improvisando, né? Ao invés de fazer o tema da música, eu vou sair já improvisando com as notas dos acordes, tá bom? Então vai ser uma brincadeira aí, tá? Vamos lá. Legal, então olha só, improvisando só com as notas, né, do acorde, já é um primeiro exercício para pegar as notas principais dos acordes. Depois, o que você vai fazer? Juntar as notas do acorde com as escalas, né? Mas, primeiramente, seria vocês praticarem os chord tones, né? As notas dos acordes, porque os acordes, né, eles te dão a função da música, né, a harmonia. E se você improvisar com essas notas-chave, você está passando para o ouvinte, né, a harmonia da música. Olha só, agora eu vou improvisar sem o playback, né, e só improvisando com as notas dos acordes. Então, olha só, como eu vou estar improvisando com as notas dos acordes, para quem está ouvindo, a gente vai mostrando em que parte da música e da harmonia está o improviso. Por isso que é bacana a gente conhecer essa parte de escalas e acordes, né? Vamos lá, então, ó. Ó, tique, dois, tique, e,
Legal. Então, olha só, com isso, tocando as notas dos acordes, a gente vai mostrando onde é que tá, né? Um outro exercício bacana também é a gente tocar o baixo, né? A nota fundamental dos acordes. E isso vai ajudando também o nosso ouvido a identificar onde é que tá, né, a harmonia. Então, seria a nota principal do acorde. Se o acorde está escrito Mi menor, então a gente vai tocar o Mi, né? Depois, se tiver um Ré sustenido, a gente toca o Ré sustenido. Olha só como fica. Tchique, do, tchique, é, ah. Legal, né, pessoal? Então, olha só, vou compartilhar aqui a tela só para vocês, né, um exemplo rápido, né, para quem já domina a parte de escalas. Então, vamos pegar aqui, vou compartilhar aqui a tela, vai ser bem bacana. Olha só. Então, vamos pegar um trechinho aqui da música, né, ó. Mi menor. Então, vamos colocar aqui, ó. Mi menor. Mi menor. Depois, Ré sustenido. Ré sustenido. Ré sustenido. Depois, Dó. Vou pôr aqui Dó. Dó. E Lá. E Lá. Vou subir aqui. Então, esse trechinho, olha só que legal. Então, a gente vai ter Mi menor. Opa, desculpa, aqui como está transposto, então vai ser isso aqui. Assim vai ser isso depois. Certo, ó. Olha só. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Mi. Então, olha só, pessoal, aqui que a gente vai ter, né? Nesses 3 compassos iniciais, só para ter uma ideia, né? Então, a gente vai ter o acorde de Mi menor, Ré sustenido diminuto, Dó diminuto e Lá menor, né? Então, aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o acorde de Mi menor, né? Mi, Sol, Si. Depois a gente vai ter o Ré sustenido diminuto, né? Então, o Ré sustenido diminuto, a gente vai ter uma sobreposição, né, de terças menores, né? Então, ó, Ré sustenido, depois vem aqui o Fá sustenido e o Lá, né? Então, aqui vocês vão perceber que entre Ré e Fá, a gente vai ter aqui um tom e meio, né? Então, vai ser bacana aqui para vocês pegarem essa ideia de intervalos. Por isso que, assim, para começar a improvisar, a gente tem que dominar, né, os intervalos, as escalas e os acordes, né? Porque você começa a improvisar com as notas dos acordes, né? E depois você vai juntar as notas dos acordes com as escalas e daí você vai construindo, né, essa habilidade, né, de identificar o acorde e já construir o improviso, né? Então olha aqui. Nesse próximo acorde é um Dó diminuto. Também a gente vai ter uma sobreposição, né, de terças menores. Então aqui é o Dó, Mi seria terça maior, né? Então Dó, Mi bemol, e depois Mi bemol, Sol seria a terça maior, desce meio tom o Sol, então fica Sol bemol, né? E aqui a gente vai ter um acorde menor de Lá, Lá menor. Então Lá, Dó natural e o Mi natural, certo? Daí o que a gente faz? Baseado nisso,
a gente começa a construir, né, o solinho aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó, quer ver, ó? Então a gente sabe que tem as notas Mi, Sol, Si. Então a gente vai brincando, né? A gente vai brincando. Então faz Mi, daí a gente faz, né, na linguagem do choro, né, a gente vai colocar agora 4 semicolcheias. Mi, Mi, vamos ver aqui, Mi, aqui tá aqui, Mi, Si, Sol, Mi. Olha, então aqui só notas do acorde, ó, o Mi, que seria a nota fundamental, né, da harmonia, que é Mi, ó, tônica, a gente chama de tônica, né? O Si seria a quinta, o Sol a terça, e aqui tá a tônica. Então só notas do acorde, né? Daí, por exemplo, aqui o segundo acorde, Ré sustenido diminuto, Ré sustenido, Fá sustenido e Lá. Mesma coisa, a gente vai brincar com essas notas, ó. Então aqui de repente a gente pode fazer duas colcheias. Então vamos lá, Ré sustenido. Vou pegar aqui colcheia, vamos fazer virar colcheia aqui, ó. Ré sustenido, já veio o Fá sustenido, Ré, Fá, Lá. Daí agora a gente pode fazer uma semínima. Lá, né? Então aqui, ó, repararam? A gente vai ter notas do acorde, Ré sustenido, Fá sustenido e Lá, né? E aqui, ó, a gente vai ter 2 acordes por compasso, então vai ser muito rápido, né? A gente vai ter um acorde no primeiro pulso e o segundo acorde aqui no segundo pulso, então é muito rápido. Então aqui a gente vai ter Dó, Mi bemol, Sol. Então, olha só, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos botar já uma semicolcheia aqui. Ó, Dó, Dó, vamos fazer do grave aqui. Dó, Mi, Sol. Daí Dó em cima. Dó. E agora a gente já vai para o próximo acorde. Lá menor, ou seja, Lá, Dó, Mi. Então tá no Dó. Vamos fazer aqui, quer ver? Vamos tirar. Vamos fazer também semicolcheia, ó. Vamos pegar Lá, Dó, Mi, Lá. Pronto. Né? Ó, Mi, Si, Sol, Mi, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Dó, Lá, Dó, Mi, Lá. Então aqui, ó, só notas do acorde. Ficou interessante, né, pessoal? Fica bem bacana aqui, ó, né? Então vou tocar só essa parte aqui, ó. 1, 2, 1, né? Então, com isso, né, só para tirar essa dúvida rápida, né, sobre os acordes, né? Então, primeira coisa que tem que dominar as escalas maiores, menores e depois ver o campo harmônico, mas isso mais para frente eu posso explicar para vocês. É só para tirar essa curiosidade, né, do inscrito aí. E agora, uma dúvida, né, de um inscrito também a respeito da fórmula de compasso 2x4 aqui, né? A gente vai ter nessa música Pensando em Você, do Severino Araújo. Então é bacana, porque a gente vai ter aqui, né, a fórmula de compasso 2x4. E às vezes, né, a gente fica na dúvida, o que significa esse 2? O que significa esse 4? Olha só, então a gente tem o choro, né, do Severino Araújo, Pensando em Você. A gente vai ter clave de Sol, né, Fá sustenido, porque a tonalidade dessa música para sax soprano, né, tá em Mi menor, né? Então isso é legal. Depois mais para frente a gente vai ter escala maior e para toda a escala maior a gente tem uma relativa menor também. Mais para frente a gente vai ver, né? Então, olha só, a gente vai entrar aqui com 2x4. Então, sempre pergunto o que significa esse 2x4. Então, sempre o número de cima significa a quantidade de pulsos em cada compasso, tá vendo? Ó, cada compasso, né? Então, ou seja, eu sempre falo que seria igual a um vagão de um trem. Então, aqui é o primeiro vagão, segundo vagão, terceiro vagão, quarto vagão, certo? E daí, o que a gente fala? A gente fala que nesse vagão só podem ter 2 vagas de assento, 2 vagas. Nesse aqui também pode ter 2 vagas, 2 vagas, 2 vagas. Ou seja, como aqui está dizendo que é 2x4, então esse 2 significa que só pode ter no máximo 2 vagas. Pode ter 3? Não. 4 vagas? Não. 5? Não, porque o limite são 2 vagas por vagão.
Só que pode ter, o assento pode estar vazio? Pode estar vazio, mas continua com duas vagas, né? Pode estar com uma pessoa em um assento e outro assento vazio? Pode estar também. E assim que funciona também na música, né? Por exemplo, a gente tem 2 por 4, então a gente pode colocar aqui, né? 2 pessoas, 0 pessoas, uma pessoa, ou a gente pode colocar, né? Vamos supor, fazendo uma analogia com a música, a gente pode pegar uma pessoa e depois a gente, teoricamente, né, pegaria o outro assento para colocar 2 crianças, né? Seria essa analogia com a música, né? Mas enfim, olha só, e esse número 4 aqui embaixo, diferente desse de cima, significa o tipo de nota, né? Então a gente sabe que vai ter 2 pulsos, mas pulso do quê? Daí aqui vai falar o tipo de nota. Então aqui a gente vai ter a figura 4, né? Então se a gente fosse fazer o estudo, né, das notas musicais, é como se fosse uma pizza. Na verdade, as notas musicais, né, os valores, vocês têm que identificar como se fosse uma proporção. Imagina que a gente vai ter uma pizza inteira, né? Uma pizza inteira, onde essa pizza inteira a gente vai colocar o número 1, porque é uma pizza inteira, ela ainda não foi dividida. Então a gente vai ter o número 1, né? Daí depois, se a gente pegar essa pizza, dividir na metade em 2 partes iguais, a gente vai ter 2 partes. Então, metade e metade. Então a gente coloca o número 2, né? Para cada metade a gente põe o número 2, porque a gente dividiu a pizza. Depois, se a gente pegar essas 2 metades e dividir na metade cada parte, então a gente vai ter uma pizza com 4 partes, né? 1, 2, 3, 4. Então a gente dividiu agora a pizza em 4 partes. E assim, se a gente for dividindo agora essas 4 partes, né, na metade, vão gerar 8 partes. Então olha só, a gente vai ter a figura número 1, que seria a pizza inteira, figura número 2, quando a gente divide a pizza em 2 partes, figura número 4, quando a gente pega e subdivide a pizza em 4 partes, e 8. A gente vai ter a pizza dividida em 8 pedaços. E assim por diante. Se a gente dividir também a pizza, essa parte vai para 8, 16, 32 partes, né? Então, na verdade, esse número significa essa subdivisão. Então, é como se a gente utilizasse essa figura número 4 como a pulsação, né? Então, a gente vai ter 2 pulsos da figura 4, que é a quarta parte da pizza. E a quarta parte da pizza, ou seja, essa nota número 4, está simbolizada pela semínima, né? Essa figura aqui, ó, semínima, certo? Então, a semínima, né, vai ser a referência de proporção em cada compasso. Então, a gente sabe que na forma de compasso a gente tem 2 por 4, significa que vão ter 2 pulsos de semínima. Com isso, a gente vai entender o porquê, né, quando a gente tiver 2 colcheias, a gente vai saber que essas 2 colcheias valem metade do pulso, porque como a gente deu o valor do pulso para a semínima, a colcheia é metade, né? Ou seja, a colcheia na pizza é a 8ª parte, ou seja, então ela vai ter a metade da duração da figura 4. Então, por isso que a gente vai fazer essa associação. Por isso que nem sempre a semínima vale o pulso, porque pode acontecer aqui, ó, da gente ter o seguinte, ó, só pra gente rapidinho, a gente pode ter aqui, ó, quer ver? Vamos pegar aqui, geralmente aparece aqui, ó. Nesse compasso a gente pode ter 6 por 8, ou seja, aqui já é um compasso composto, mais pra frente eu vou explicar. 6, né, pulsos da figura 8. Na pizza, a figura 8, o que é? A colcheia. Então olha só, aqui a gente vai ter colcheia. Ou seja, aqui em 2 por 4 vamos ter 2 pulsos de semínima. E aqui em 6 por 8, 6 pulsos de colcheia. Ou seja, o pulso é a colcheia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que além disso, né, a gente agora mudar o pulso para colcheia, agora a gente vai pensar, né, no compasso composto como cada pulsação tercinado. Ou seja, a gente vai agrupar essas 3 colcheias e essas 3 colcheias. Então vai ficar assim, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Né? Aqui o pulso está aqui, né? Pensando em 2 pulsos de semínima. 1,
2. 1, 2. Aqui são 6 figuras de 8. Então, primeiro a gente acha os 6 pulsos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que a gente sente, né, em 2 pulsos. Ou seja, a gente vai dividir o primeiro pulso, essas 3 figuras, e o segundo pulso, essas 3. Então fica assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Então, no compasso composto, a gente vai ter o pulso, né, composto, né, tercinado, no caso, né? E aqui, em 2/4, a gente vai ter a pulsação da semínima. Mas isso é só para vocês entenderem por que nem sempre a semínima é o pulso. Mais para frente eu vou explicar também essa questão de compasso simples, compasso composto, para vocês entenderem, tá bom? Legal, pessoal. Olha só, agora uma dica interessante, né, para a gente trabalhar nessa música, né, no chorinho pensando em você, é falar sobre a melodia, né? Como que a gente vai visualizando as notas musicais do pentagrama de uma maneira que a gente consiga já reconhecer, né, alguns saltos, né? Lembra que eu falei em outros conteúdos sobre a questão da terça, né? A terça, a gente vai ter aquela situação que a gente tem as notas degrau por degrau também, né? Ou seja, né, sem saltos também. Então isso é interessante. E aqui a gente vai ver também, agora a gente começa a ver os intervalos, né? Então a gente vai ter um salto de terça, como eu falei, salto de quinta, salto de sexta, oitava. E isso é bacana para vocês começarem a já identificar, porque você bate o olho no pentagrama e o seu dedo já reconhece que vai ser um intervalo de quinta, intervalo de terça, de quarta ou de oitava, então fica muito mais ágil, né, para você reconhecer a nota também, né? Então olha só, eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver aqui. Olha só que bacana. Então vou pegar o primeiro trecho mesmo do chorinho, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então pausa, pausa de semicolcheia, depois vem um si, fá, mi, si, fá, mi, depois vem um fá, depois mi, sol, fá, sol, só que esse sol vai estar, opa, si, fá, mi, sol, sol, fá, é isso? Sol, fá, e o dó vai estar aqui, ó, dó, isso. Então olha só, pessoal, se vocês separarem, analisando a melodia, né, a gente vai ter o si, e olha só, do si para essa nota, quando a gente bate o olho, a gente já tem que ter essa rapidez, identificar que vai ser um salto de quinta, né? Ou seja, quinta por quê? Se a gente pegar a nota si, do, ré, mi, fá, né? O fá vai ser fá sustenido, porque a armadura de clave aqui é o fá sustenido. Só que aí fica muito mais ágil se você identificar no pentagrama. Porque olha só, lembra que eu falei nos conteúdos anteriores, quando a gente está com uma nota numa linha, e a próxima nota está na próxima linha, a gente vai ter um salto, um intervalo de terça, né? Então a gente está no si, né? Se for para outra linha, si teria o dó no espaço e o ré, né? Agora basta a gente pensar, né, que vai estar agora na segunda linha possível, ou seja, se vocês olharem aqui está o si na terceira linha, a gente vai ter aqui seria o ré, seria uma terça, e agora na próxima linha, na quinta linha, ou seja, o fá. Então, como se a gente estivesse visualizando a nota na linha, pula a próxima linha e a nota está aqui nessa linha. Então, a gente vai estar aqui intercalado, né? Vai ter linha, nota, linha sem nota e linha com nota. Então, quando acontecer isso, né, a gente vai ter um intervalo, um salto de quinta. Da mesma maneira que pode acontecer também se a gente tiver, vamos por aqui, ó, vamos colocar aqui uma notinha. Vamos por que a gente está aqui no dó, depois vai para um fá. Olha lá. Dó, fá. Mesma coisa. A gente vai ter aqui um salto de quinta, né? Tá nessa terceiro espaço, o dó. Terceiro espaço, dó.
Se a gente descesse para o próximo espaço, o segundo espaço seria um Lá, lembra? O intervalo de terça. Dó, Si, Lá. Agora, a gente vai ter aqui no próximo espaço ainda. Então, tem o Dó no espaço, pula esse espaço e aqui chega a nota. Então, a gente vai ter sempre um salto de quinta, né? Ó, Dó, né? Indo para o Fá, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, entre Fá e Dó, a gente vai ter uma quinta, né? Um intervalo, certo? Com isso, a gente consegue ser mais ágil na hora de ler a partitura, porque meu olho já bate aqui no Si, eu já sei que vai para a quinta, o Fá, desce um degrau para o Mi, sobe um degrau para o Fá, desce um degrau para o Mi, e olha só, daí lembra das notas nas linhas, que é legal a gente ir decorando, né? Então já sei que do Mi já vem para a segunda linha, o Sol. Depois desceu para o Fá, e aqui ó, salto de quinta. Fá, Lá, Dó. Né? Se a gente for subindo de terça em terça, Fá, espaço Lá, espaço Dó. Né? Então, de Fá para Dó. Espaço, segundo espaço e o terceiro espaço. Então, a gente está indo do primeiro espaço para o terceiro espaço, um salto de quinta. Certo, pessoal? Então, com isso, né, se a gente consegue já visualizar esses saltos, fica mais fácil para a gente ler, né, a música, a melodia na partitura. Então, seria essa dica, né? Primeiro, decorar as notas no pentagrama, né? As notas no pentagrama, ou seja, nas linhas, certo? Então, você começa decorando as notas nas linhas, depois, obviamente, que você decorando as notas nas linhas, você vai decorar as notas nos espaços, porque ou você vai subir, né, uma nota acima ou uma nota abaixo. E depois começa a decorar esses intervalos de terça, quando é de linha para linha ou de espaço para espaço, e os saltos de quinta, né? Então, quando a gente vai ter aí dois saltinhos de terça, né? Si, Ré, Fá, né? Ou aqui, ó, vai ser dois saltos de terça, Fá para Lá, Lá para Dó, ou seja, de Fá para Dó tem uma quinta aí, um intervalo de quinta, certo? Com isso já ajuda aí nesse processo para identificar a melodia, tá bom, pessoal? E uma dúvida também que surgiu, né, por e-mail, a questão de campo harmônico, né? Obviamente que é um assunto complexo e depende muito, né, do aluno já dominar as escalas maiores, né, tanto por sustenido como bemóis, para justamente começar a entrar no campo harmônico, porque o campo harmônico depende, né, da escala maior para a gente montar as notas, né, os acordes. Então, também vai exigir que conheça também a questão dos intervalos, né, ou seja, intervalos maiores, menores, justos, aumentados, né? Mas só para ter uma ideia, né, para quem já domina essa parte de escalas, como funciona o campo harmônico, né? Então vamos compartilhar aqui a tela. Deixa eu pegar aqui. Olha só, pessoal. Então, o campo harmônico, como eu falei, é uma série de acordes, né, que eles têm essa montagem, vamos dizer assim, a partir da escala maior, né? Então, obviamente, que o campo harmônico maior vai originar da escala maior, campo harmônico menor, né, das escalas menores, né? Então, para o campo harmônico menor, a gente vai ter aí três campos harmônicos, né? O menor natural, o menor harmônico e o menor melódico, né? Então, são três variaçõezinhas de campo harmônico porque derivam dessas escalas menores, né, com essas alterações, né? Mas só para ter um início aí, né, de campo harmônico para o inscrito, então é o seguinte, vamos supor que a gente está na escala de Dó maior, né? Então vamos montar aqui a escala de Dó maior, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, montamos a escala maior de Dó maior. Se a gente fosse montar o campo harmônico, sei lá, de Ré maior, ou seja, a gente teria que colocar os acidentes da escala de Ré maior, que são Fá e Dó sustenido, e montar a escala de Ré maior. Então, só para facilitar, vamos pegar aqui a escala de Dó maior, certo, pessoal? Então, olha só, montamos a escala de Dó maior, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, a gente vai ter aqui, né, cada nota da escala. E agora, o que a gente vai fazer? Para cada nota da escala, a gente vai empilhar por terças. Lembra o intervalo de terças que eu sempre falo?
utilizando os acidentes da própria escala, ou seja, Dó maior não tem nenhum acidente, então, né, consequentemente, as terças também não terão acidentes, alterações, né? Então vamos ver, ó, Dó, qual que é a terça de Dó? Mi. Qual que é a terça de Mi? Sol. E a terça de Sol, Si, certo? Então temos aqui o primeiro acorde, né? A gente vai chamar para cada terça o intervalo, né? Então, por exemplo, primeiro a gente vai chamar de tônica, né? Tônica. Depois a gente vai ter a terça, a quinta e a sétima. Então, se a gente for empilhando, né, por terças, a gente vai ter tônica, terça, quinta e sétima, certo? Então vamos lá, com Ré. A gente vai ter Ré, a tônica, Fá, a terça, o Lá, a quinta e o Dó, a sétima. Depois aqui, o Mi, né, da escala de Dó. Vamos empilhar por terça. Aqui agora esse grau da escala. Então, Mi, a tônica, Sol, a terça, o Si, a quinta e o Ré, a sétima. Agora vamos pegar aqui o Fá da escala de Dó maior e vamos empilhar em terças. Fá, Lá, Dó, Mi, certo? Então, Fá a tônica, Lá a terça, Dó a quinta e Mi a sétima. E agora o Sol, mesma coisa. Terça, Si, Ré, Fá. E o Lá, Dó, Mi, Sol. E o Si, Ré, Fá, Lá, certo? Então, com isso, a gente gerou aqui, né, os acordes, né, da escala de Dó maior. Então aqui já temos o campo harmônico, porque para cada nota da escala de Dó maior, a gente vai gerar um acorde, né? Então esses acordes vão gerar o campo harmônico de Dó, né? Então aqui, só para curiosidade, a gente vai ter aqui o primeiro grau, vamos dizer assim, né, do campo harmônico. A gente vai ter Dó maior com sétima maior. Opa, deixa eu só mudar aqui, porque ele está transposto. Eu vou colocar Si bemol, mas é porque está transpondo aqui, tá, pessoal? Agora sim, Dó maior. Agora aqui a gente vai ter Ré menor com sétima menor. Depois aqui, Mi menor com sétima menor. Depois aqui, Fá maior com sétima maior. Depois aqui, Sol maior com sétima menor. Depois aqui, Lá menor com sétima menor. E aqui a gente vai ter um Si menor com sétima menor e quinta diminuta. Então, isso aqui. Certo. Então, basicamente, né, a gente vai ter aqui, de uma forma rápida, né, a lógica para a gente montar um campo harmônico. Obviamente que tem mais coisas por trás, né? A gente precisa entender as escalas maiores, saber os intervalos, né? Porque aqui a gente vai ter o seguinte, né? Vocês vão ver que aqui a gente tem acordes maiores, acordes menores, né? Daí a gente vai ter também acordes maiores com a sétima maior e acorde maior com sétima menor, certo? Então a gente vai ter que identificar, ou seja, quando a gente tiver aqui, ó, a gente vai ter aqui a cifra, né, do acorde, e a gente vai ter geralmente aqui no meio o que identifica se a terça é maior ou menor e a sétima aqui. Então olha só, se aqui está um Lá menor, significa que esse menor significa que a terça de Lá é menor e a sétima é menor, certo? Da mesma maneira aqui como não tem nenhuma letra, significa que a terça é maior e a sétima menor. Quando que é a sétima maior? Aqui, ó, a gente vai ter Fá maior com sétima maior. Esse maior, né, mostra que a terça é maior e a sétima é maior, né? Então, da mesma maneira aqui, ó, no primeiro grau, a gente vai ter Dó maior com sétima maior, ou seja, a terça aqui é maior e a sétima é maior, certo? Então, aqui a gente vai ter, né, o Si menor com sétima menor e quinta diminuta, ou seja, a terça de Si é menor, a sétima é menor e a quinta, né, desceu meio tom, certo? Então, é diminuta que a gente fala. Então, só para vocês entenderem, né, essa lógica da nomenclatura, né? Então, depois a gente vai ter que ver, né, como que a gente vai nomear os acordes, baseado aqui nos intervalos. Então, de Ré para Fá, a gente vai ter um intervalo de terça menor,
Então a terça fica menor, certo? Se fosse maior, seria Fá sustenido, né? Ré para Fá sustenido é uma terça maior, daí seria terça maior, né? Vamos supor, de Ré para Dó, que é o intervalo de sétima, né? Ré para Dó, tá menor, porque de Ré para Dó, se fosse sétima maior, teria que ter Dó sustenido. E um grande macete que a gente acha rápido os acordes se é maior ou menor, por isso que eu falo, se a gente já souber a escala maior por sustenido e por bemol, fica fácil, porque eu já decorei, né? Já interiorizei que, vamos supor, se a gente pegar aqui o Ré, a gente está dentro do campo harmônico de Dó maior, né? Se a gente está do campo harmônico de Dó maior, mas vamos supor, agora a gente vai analisar o acorde aqui, em questão Ré. Então o que, que eu faço de macete? Eu imagino que aqui o Ré tem a escala de Ré maior. Então, a escala de Ré maior teria Fá e Dó sustenido, né? Como o Fá e o Dó estão naturais, ou seja, desceu meio tom, eu já sei que o Ré, né, para Fá vai ser menor, porque na escala de Ré maior o Fá seria sustenido, né? E aqui está Fá natural, porque está no campo harmônico de Dó maior, né? E aqui o Dó em Ré maior seria sustenido, só que está Dó natural. Então a sétima, para ser maior, teria que ser Dó sustenido, mas está Dó natural porque a gente adaptou nessas notas dentro do acidente de Dó maior. Vamos supor, aqui é Mi. Então olha só, eu bato o olho, eu penso na escala de Mi maior. Eu vejo que a escala de Mi maior, o que tem de acidente? Fá, Dó, Sol e Ré sustenido. Ou seja, o Sol teria que ter sustenido. Já está sem sustenido, então menor. O Si não alterou. O Ré teria que ser sustenido. Está natural, ou seja, na hora eu já matei que Mi aqui é menor com a sétima menor. Então eu sempre associo com o campo harmônico com a escala maior. Vamos supor aqui, ó, Fá maior. Fá maior ele vai estar no campo harmônico, né? Aliás, vai estar na escala do ciclo das quartas, né? Por bemol. Então vai ter só o Si bemol de acidente. Então o que eu faço? Eu imagino a escala de Fá maior, né? Que tem Si bemol. Mas aqui não vai ter si bemol, né? Porque é Fá, Lá, Dó, Mi. Ou seja, não teve alteração. Ou seja, Fá maior com sétima maior, né? Olha aqui, Sol 7, né? Que a gente fala. Então, vou analisar sendo esse Sol com escala maior. Sol maior vai ter Fá sustenido de acidente, né? Pelo ciclo das quintas, né? Então, a gente vai ter Fá sustenido de acidente. Aqui, o que vai acontecer? Sol, beleza. Si também, beleza. Ré, Fá natural. Ou seja, na escala de Sol maior teria que ser Fá sustenido. E aqui, como a gente está montando dentro da escala de Dó maior, virou Fá natural, ou seja, desceu meio tom. Ou seja, então a escala de Sol maior com a sétima menor. Então eu faço, né, esse jogo rápido associando com a escala maior, fica muito mais fácil, né? O processo mais demorado seria ver por intervalos, né? Então você sabe que, né, a terça, ou seja, vamos pegar aqui Dó para Mi. Dó para Mi, o que vai ter? Vai ter dois tons, né? Dó para Ré e Ré para Mi, dois tons. Só que imagina, para a gente ficar calculando, né, de terça para quarta, para quinta, para sétima, por tons, né, a gente já pode fazer de uma maneira mais rápida. Por isso que eu falei, se vocês decorarem escalas maiores e menores, fica mais rápido para achar os acordes. Tá bom, pessoal? É um conteúdo meio teórico, mas é só para tirar a dúvida do inscrito. Depois, né, a gente pode ver com calma, tá bom? É isso aí. Muito obrigado por hoje e espero que vocês tenham curtido aí essas perguntas, né, variadas dentro, né, da música do Chorinho e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.